E aí galera, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como colocar a textura da câmera ou textura da galeria aqui nesse balãozinho. Bom pessoal, eu vou fechar esse projeto e a gente vai começar um novo. Adicionar a webcam. Ok, vamos lá. Bom, primeiramente eu vou precisar criar o balãozinho que eu vou estar utilizando aqui. Para isso eu vou estar utilizando um plane. Ok. E aqui para esse plane eu vou criar um material. Vai ser o material balão, plane, balão. Ok. Bom, o que eu quero utilizar? Aqui eu vou mostrar para vocês utilizando a textura da câmera, porque a gente não consegue utilizar da galeria diretamente, tá? Então por isso eu vou utilizar a câmera para a gente ter uma ideia de como está ficando. Bom, coloquei aqui a textura da minha câmera, ok. E agora eu vou criar o recorte. Bom, para criar o recorte a gente vai utilizar aqui o nosso alpha. Lembrando, pessoal, que é importante que vocês coloquem o material em flat, tá? Para que a gente tenha a melhor qualidade de imagem possível, tá? A gente mantenha a veracidade de cores. Ok, então agora eu vou criar o balãozinho. Bom, esse balãozinho eu achei ele na internet como PNG. Ele tem um recorte aqui do coração e essa parte central aqui é branca. Bom, é muito importante que a gente utilize também essa parte branca e a gente depois vai lá no Photoshop e faça o recorte dessa parte do meio, tá? Vocês podem fazer também pelo GIMP, por qualquer outro software que vocês consigam editar uma imagem PNG. Então, basicamente, eu peguei a imagem, vim aqui, selecionei o centro e apaguei. E agora eu vou importar essas duas imagens. Bom, vocês podem ver aqui que essa aqui, o fundo, o centro dela está transparente, então eu apaguei o centro dela. E nessa aqui, o centro dela está em branco, tá? Então é bem importante que a gente utilize isso para poder fazer o recorte. Eu vou selecionar as duas imagens, ativar o No Compression, que é muito importante que a gente sempre ative, eu já falei para vocês, porque isso aqui impede que o seu filtro bugue, isso aqui impede que ele perca qualidade, que você tenha um material pixelizado e vários problemas. Então, beleza, a gente adicionou aqui. Eu tenho aqui o biomaterial balão. E agora eu vou vir aqui no alfa. Vou colocar esse balão aqui que tem o meio branco, tá? Porque se a gente colocar o outro, ele vai fazer todo o recorte utilizando a textura e o meio vai ficar sem nada. Então eu preciso que ele tenha também essa parte central aqui. E agora, para colocar esse balãozinho preto por fora, eu vou duplicar aqui esse plane, balão, fora. E aqui eu vou criar um novo material para ele. Material balão fora. Alterar o shader type para flat. E aqui na textura eu vou colocar essa imagem 2 que eu utilizei. Bom, a gente já conseguiu colocar nossa textura aqui. Já está funcionando. Na teoria agora a gente colocaria aqui o Face Tracker e jogar esses dois aqui dentro. Bom, eu vou utilizar uma técnica, pessoal, que eu chamo aqui de New Object. Eu vou criar aqui, ó, no Object. Eu vou chamar ele de balões. E aí eu vou colocar esses dois aqui dentro. Sendo assim, a gente não precisa alterar a posição dos dois, tá? Tudo que tiver aqui dentro vai se mover de acordo com a posição desses balões. Então, se a gente arrastar para um lado, ele vai mover os dois de forma igual e a gente não vai perder o alinhamento que a gente já fez. Bom, agora eu vou arrastar ele aqui para dentro do Face Tracker. Ele vai posicionar sempre aqui no centro do rosto, né? Porque a posição dele está zerada. E aí eu vou posicionar ele mais para cima agora. Então, a gente sabe que aqui no eixo X a gente mexe lateralmente e no eixo Y para cima e para baixo. Então aqui no eixo X eu vou colocar menos 0,05. Eu quero que ele chegue um pouquinho para cá, acho que vou colocar menos 3. E agora eu vou subir ele colocando 0,12. Acho que a gente pode aumentar a escala 2, 2. Lembrando que quando a gente está falando de objetos 2D, a gente não precisa alterar a escala de Z, tá? Que a escala de Z é a escala de profundidade. Mas, para facilitar para você entender depois, também você pode colocar aqui, tanto em objetos 2D quanto 3D, colocar o mesmo valor. Ok, a gente posicionou aqui. Ele está acima da cabeça, a escala 0,15.
a escala 2, a posição de Y 0,15, e a gente está utilizando aqui a textura da câmera. A gente está fazendo o recorte de acordo com essa imagem, e agora a gente pode fazer mais uma configuração. Bom, já mostrei isso em vários vídeos sobre transformação de texturas e tudo mais, mas eu vou mostrar aqui de novo porque eu acho que vale a pena a gente mostrar isso aqui nesse efeito. Como vocês podem perceber, o recorte ele é feito muito embaixo. A gente tem um plane daqui até aqui em cima, e essa parte aqui de baixo pode ter alguma informação importante. Então eu sempre gosto meio que alinhar a imagem o mais central possível. Então para isso a gente vai fazer uma transformação da textura, fazer uma modificação desse ponto aqui. Eu vou pegar esse balão aqui, vou selecionar a textura dele. E aqui agora eu vou passar a textura da câmera por Path Editor. Para você abrir o Path Editor, Ctrl Alt P. O balãozinho aqui vai criar assim que você clicar aqui nesse botão, aqui. E aqui a textura da câmera, você extrai aqui em câmera, Texture Extraction. E aí você vai pegar ela aqui e vai arrastar. Tá, agora eu vou usar aqui um Texture Transform. Eu quero fazer a transformação dessa textura. Eu vou pegar a textura, ligar aqui em Texture. E aqui em Transform eu vou adicionar um 2D Transform Pack. Então eu liguei aqui. E através desse pack eu consigo fazer a transformação da textura, ou seja, a movimentação, escala, eu consigo fazer a rotação e tudo mais. Então, só para vocês terem uma ideia, eu posso aumentar aqui a escala. Eu posso fazer a translation aqui, igual eu falei para vocês, tá? X e Y, então a gente pode subir e descer a imagem. Como eu quero que ela suba mais um pouco, eu vou colocar menos 0,1. E assim o meu rosto ficou mais centralizado na imagem, então a gente conseguiu fazer essa translação da textura e deixou ele mais centralizado. Então vai adequar melhor as imagens que a gente for utilizar. E agora por último, para a gente poder adicionar a imagem que a gente quiser da galeria, a gente vai vir aqui em Add Asset, Gallery Texture, e aí ele vai te avisar que essa função não é aceita, tá, em todas as plataformas, que o Facebook não aceita. Então você vai vir aqui, Review Platforms, e desativar o campo do Facebook. E done. Pronto, agora a gente já desativou, a gente vai vir aqui novamente e adicionar a textura da galeria. A textura da galeria está aqui, eu vou arrastar ela aqui para dentro. Eu não vou utilizar mais a textura da câmera. A gente só utilizou para poder fazer o ajuste. E aqui agora a gente tem a textura da galeria. Bom, a textura, se a gente selecionar ela aqui, vocês vão ver que fica esse campo aqui, preto e branco. A gente pode alterar, adicionar uma cor ou uma textura, você pode colocar uma imagem que a pessoa vai substituir depois, ou você pode colocar aqui uma cor. Então, já que é um coração, vou colocar ele vermelho. E assim que você abrir o filtro, ele vai aparecer esse coração vermelho e vai aparecer o botãozinho lá na tela para você adicionar a imagem da sua galeria. E aí você pode adicionar a imagem que você quiser e colocar aqui em cima. Ok, marcamos. Vamos selecionar agora todos os materiais, Advanced Render Options, desativa as Advanced Render Options para que vocês não tenham nenhum bug. A gente adiciona agora o nosso Face Mesh Retouch, material Retouch, Retouching, e eu recomendo para vocês sempre utilizarem de 15% a no máximo 25% do Retouch. Bom pessoal, basicamente é isso, tá? Deixa o like aí pra gente, se inscreve no canal, se inscreve também para você receber as notificações, ativa o sininho aí, segue a gente lá no Instagram, @SparkARTutoriais, e valeu galera, falou e até o próximo vídeo.